Fala, meus queridos, deixa o teu like, inscreva-se e vamos ao vídeo. Meus amigos, há algum tempo atrás aí, falando agora de Bonorito, então dê o teu like, ok? O que acontece? Né? Essa matéria que ela é de alguns dias atrás, ela é do início do mês de março, tá? Mas é o seguinte, lá no início do mês de março, logo que o general Freire Gomes, que foi o último comandante da Força Terrestre Militar durante o governo do Bolsonaro, ok? Ele deu o seu depoimento, beleza? Aí, alguns veículos de notícia falaram, ressuscitaram uma história mentirosa contra o nosso ex-presidente Bolsonaro da época em que ele era oficial do Exército, beleza? E para falar mal do Bolsonaro, é dizer que Bolsonaro foi preso, que foi expulso do Exército e um monte de coisa. Eu vou explicar aqui para vocês para que isso fique bem claro na cabeça de todo mundo, ok? Vejam aqui comigo, olha só. Até inclusive, cuidado para não cair da cadeira aí. O UOL, em setembro de 2022, fez uma matéria aqui mostrando que umas publicações que haviam sido feitas no dia 19 de setembro eram falsas contra o Bonorito. O UOL defendeu o Bolsonaro, meu amigo, acredite se quiser, tá? Eu também tô impressionado, então cuidado para não cair da cadeira aí, certo? Dizendo assim que o Bolsonaro foi preso por um ato de terror e que foi expulso do Exército. Não foi desse jeito, não aconteceu assim, tá? Não aconteceu desse jeito. Oh, meu Deus, Jesus Cristo tá travando as coisas aqui. O que acontece? Em 86, o Bolsonaro foi preso militarmente por 15 dias em razão de um artigo escrito para a revista Veja. A mesma Veja que o acusa agora em 2024, ok? A mesma Veja, o Bolsonaro em 86 escreveu um artigo que não, segundo o que está sendo dito, não teve autorização por parte dos oficiais que estavam acima dele. Como não teve autorização, Bolsonaro escreveu o artigo e pediu um aumento de salário para os militares e aí ele sofreu uma espécie de sanção disciplinar do Exército. Isso acontece, isso é rotina, isso é normal. Isso rola o tempo todo, ok? Então não tem nada a ver com terrorismo, não tem nada a ver com bomba, nada, absolutamente nada a ver. Foi a prisão lá que aconteceu em 1986, foi por causa de um artigo escrito, certo? E a parte ruim do artigo é que cobrava um aumento de salário. Meu querido amigo, só queria te lembrar para deixar o like, por favor, você me ajuda muito. Tamo junto aí. Agora de volta pro vídeo. E isso não era nem a cobrança de aumento de salário, não era nem para com o corpo militar, mas sim para o governo, né? Porque o governo é que decide como é que isso é pago. E aí, o que acontece? Essa mesma revista, a própria Veja, tá? Fez, passado algum tempo, uma outra matéria acusando o Bolsonaro de ter feito planos de uma bomba. E isso daí foi julgado e o Bolsonaro foi inocentado, ok? E não interessa se a inocência do Bolsonaro foi de 8-4, não interessa, o que interessa é que foi inocentado, pô. Não tem essa conversa, mas 4 ministros votaram contra, porque não foi unânime. Isso não tem nada a ver, meu amigo. Por exemplo, vamos pegar 11 aqui, que é o Supremo hoje. 6-5 ou 11-0 dá o mesmo efeito, é a mesma coisa, certo? Então, assim, o Bolsonaro foi inocentado, acabou, transitou em julgado, não tem o que possa ser dito a respeito desse assunto. Que volta e meia tem um jornalista maluco e outro aí que quer ficar acusando o Bolsonaro, isso é um verdadeiro absurdo. Eu particularmente, eu acho que acusar alguém de um crime que não cometeu, isso é um verdadeiro absurdo contra a pessoa que é inocente e está sendo acusada. Até porque é o seguinte, neste caso aqui do Bolsonaro, tá, dessa questão que ele foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar, ok? Bolsonaro foi absolvido disso. Não é que teve uma questão territorial que ele não deveria ter sido julgado em Curitiba, como foi o caso do Lula, ok? É muito diferente. E chegaram a falar nos últimos dias em, por exemplo, trazer de volta esse processo aqui que o Bolsonaro foi absolvido para julgá-lo novamente. Isso é um verdadeiro absurdo, uma aberração jurídica. No entanto, se resolverem fazer isso, o Bolsonaro já está provado inocente, vai ser provado inocente de novo. Mas tem que pegar e julgar o Lula. Tudo de novo, bonitinho.
Só uma observação. A denúncia do Lula, do caso do triplex, só a denúncia dele e de outros foram julgados no mesmo processo, tem 140 páginas e junto com essa denúncia tem outras 18 mil páginas que acompanham de provas, das mais absurdas e incríveis provas que vocês possam imaginar. Então, quando o petista vier chegar pra ti e dizer assim, não tem prova do Lula, porque ele não era dono do apartamento, tem 18, só quando o processo inicia, pá, o do Lula já tem 18 mil páginas acompanhando de provas, ok? Sem contar tudo que foi produzido depois, beleza? E outro detalhe, que é o seguinte, no processo do triplex, por exemplo, o Lula não estava sendo discutido se ele era proprietário ou não de apartamento. O que estava sendo discutido no processo do triplex é que ele havia recebido o imóvel como forma de pagamento de propina, tá bom? Então, aqui, né, por exemplo, do Bolsonaro, os 2 exames grafotécnicos resultaram inconclusos, ou seja, não dá para dizer que o croquis feito foi por parte do Bolsonaro. A Polícia Federal disse que foi, né? Mas aí os ministros decidiram por absolver o Bolsonaro, ok? Mas ele foi condenado por uma junta não sei das quantas, disse daquilo. Não interessa, meu amigo, a Corte Superior aqui condenou, a Corte Superior disse assim, é inocente? Acabou, é inocente. E fim de papo. Diferente do que aconteceu com o Lula, né? O Lula entrou com centenas de recursos e os recursos, quando batiam no Supremo, eram desconsiderados até que um belo dia, simplesmente um habeas corpus lá, resolveram que tinham que... parece que se deram conta, no caso do Lula, que haviam se equivocado no local de julgamento do Lula, não é mesmo? Então, meus amigos, penso que está bem explicado. Tá? O Bolsonaro não foi expulso do exército, ele não foi expulso, ele passou para a aposentadoria, né? A reforma, como é que é o nome aqui, tá dizendo? A reforma remunerada, tá? Reserva remunerada. Por quê? Foi eleito vereador e aí quando acontece do militar ser eleito, ele passa do céu. Oh, Jesus Cristo, o que aconteceu aqui? Será que voltou? Então, só para concluir aqui, o Bolsonaro ele passou para reserva em razão de ter sido eleito deputado, ok? Vereador, tá? Ele foi eleito e aí, como diz a legislação, até escreveram aqui no chat aqui, dizendo que deu baixa. A própria lei, no artigo 51, Estatuto do Militar, que está válido, foi recepcionado pela Constituição, deixa muito claro. Quando eleito, ele passa para reserva remunerada, ok? De acordo com a lei. Não tem nenhum problema quanto a isso em relação ao nosso querido e amado ex-presidente Bonorito, tá certo? Vamos aqui, deixa só um outro detalhe que eu ver aqui. Rolou também a fake que Bolsonaro foi aposentado por insanidade mental. Mentira, tá? Acabei de mostrar aqui, foi para a reserva por causa que foi eleito vereador, ok? Certo? Entendido? Bonitinho? Deixa eu ver aqui um outro detalhe aqui. Por que o Bolsonaro saiu do exército? Se ele foi expulso? Já expliquei, não foi para a reserva, ok? Meus amigos, eu peço o seu like, muito importante, ok? Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer as pessoas que fizeram algumas doações no Pix. Muito obrigado. E se você também quiser doar, você pode fazer no Pix, que é o e-mail, está aqui em cima na tela, doiparowill@gmail.com. Fiquem com Deus, um beijo em vossos corações. Até amanhã, valeu, falou. Tchau, tchau, tamo junto. Dá o like. É isso aí, né? Tamo junto. Valeu. Não deixe as fakes aí do Bonorito irem pra frente, tá certo? Beijão. Até mais. Faz o Pix. Tchau, tchau.